Se vocês estão vendo essa crítica aqui, com toda certeza vocês assistem outras críticas pela internet e eu também faço a mesma coisa, principalmente relacionado a livro. E eis que um livro que eu vi muitas críticas acabou entrando na minha lista, mesmo que eu não seja tão fã desse autor assim, mas falavam tão bem dessa obra que eu fiquei curioso. E esse livro eu li com a minha mãe, que dessa vez ficou um pouco tímida para gravar aqui comigo. Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse mistério, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom livro de thriller. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro do Massacre da Família Hope. Livro esse escrito pelo Riley Sager, que é um autor bem conhecido aí, já tem 7 livros publicados em diferentes editoras, inclusive na Dark Side Books. Tem a crítica do livro de suspense / terror dele aqui, é Riley Sager, ou Riley Sager, não sei como se fala. E esse livro específico foi um dos livros mais comentados dele, sempre que eu ali abria TikTok, ou Instagram, ou até mesmo o YouTube, as críticas desse livro sempre eram muito efusiantes, dizendo que era maravilhoso, e por isso eu fiquei curioso por essa obra, se de fato era tudo aquilo que imaginavam ou se era um clickbait. E eis que a gente vai chegar agora, a minha opinião de fato, mas antes, como sempre, a sinopse. Aqui a nossa protagonista é a Kitty, que é uma moça que trabalha em uma agência de cuidadores. Então ela não chega a ser uma enfermeira, mas ela é cuidadora de idosos, e essa agência ali manda ali suas cuidadoras para diferentes casas, elas não têm acesso antes da agência a esses patrões. Eis que logo no início da história a Kitty precisa arrumar um emprego, afinal ela passou por uma licença de 6 meses depois que aconteceu uma coisa muito emblemática ali na sua vida e também na sua imagem, tanto quanto profissional quanto para o seu lado pessoal. E eis que então ela é enviada para a mansão Hope, mesmo que ela não queira ir. E por que ela não quer ir? A mansão Hope é uma mansão de fato gigantesca na beira de um penhasco que toda a cidade conhece. Ela é um lugar que chama muita atenção pela sua grandiosidade e riqueza, só que ali, há anos atrás, houve assassinatos. Na verdade, há muitos anos mesmo, de fato, em 1929, aconteceu uma sequência de assassinatos brutais ali naquela casa. Assassinatos que quase dizimaram uma família inteira, tendo como uma única sobrevivente e muito suspeita, Lenora Hope. E eis que a Kitty vai para cuidar da Lenora, que hoje está acamada, depois de passar por uma sequência de derrames, e não fala nada. Ela é apenas ali uma pessoa muito debilitada de fato, que precisa de cuidado constante. Eis que ela vai até essa casa para cuidar dessa mulher, e ela vai conversando com ela, tentando se comunicar ali, bem difícil a comunicação. A Lenora se comunica só com batidinhas, como sim para 1 e não para 2, aquela coisa de bater mesmo na mesinha ali onde ela fica. Só que eis que no quarto da Lenora tem uma máquina de datilografar. A Kitty tem essa ideia, junta a máquina de datilografar com essa mulher que move só a mão esquerda, porque aí todo o lado direito dela está incapacitado devido ao derrame. E eis que é aí que começa o suspense dessa história, porque a Lenora escreve que vai contar toda a sua história para a Kitty. E aí a gente vai acompanhar capítulos acontecendo no tempo atual e capítulos da memória da Lenora, que enquanto ela vai contando a sua história até o dia fatídico desses crimes. Será que ela é a culpada de matar toda a sua família, mãe, pai e irmã? Será que tem mais suspeito do que a gente imagina? O que há nessa história? E, principalmente, será que a Lenora é uma narradora confiável? Será que a Kitty é confiável? Então, nesse livro aqui, a gente vai ter muito mistério. Eu vou dizer para vocês que na primeira parte desse livro, esse mistério com toda certeza me fisgou. Assim como fisgou a minha mãe também. É uma história muito legal, muito bem escrita, que entrega muito. Os capítulos são curtos, sempre tem uma novidade acontecendo, de uma forma, inclusive, que eu já estava meio que habituado, afinal, eu já li livros do Riley Sager, e eu gostei. A história, por si só, a principal história, ela é muito criativa. Gostei, por mais que eu já tenha lido coisas similares, do modo como o autor criou essa narrativa foi legal. Não me lembrou Paciente Silenciosa, que eu acho meio chato, por mais que eu sei que tem muita gente que gosta aí. Só que num livro de mistério a gente pode dividi-los de duas formas.
o mistério por si, e 2, a solução desse mistério. De que forma que esse autor vai fechar essas coisas, vai amarrar, vai entregar a resposta. E é aí que eu vou dizer para vocês que mais uma vez eu me desapontei com Riley Sager. Minha mãe não se desapontou tanto assim e eu me desapontei um pouco mais. Aqui tem muita reviravolta, muita ideia parecida, inclusive com as reviravoltas malucas da Freida McFadden. Então a gente vai, revira de uma vez, revira de outra, revira de outra. Realmente, de fato, é um livro que lhe dá um cansaço ali no final, porque muitas das viradas de roteiro ali que o autor vai propondo, ela acaba perdendo um pouco da sua verossimilhança e abre espaço para muito furo de roteiro. E eu achei alguns furos aqui, algumas coisas que não fizeram tanto sentido, e também personagens que estavam ali desde o começo, com arcos narrativos, que no final você percebe que não era necessário. Não é um livro curto. Por mais que essa edição seja menor do que as outras, ela é um pouquinho menor. Inclusive, vou até mostrar para vocês que eu acho importante. Eu sempre me incomodo quando eu compro e chego livros menores, porque eu acho a ideia de livros do mesmo tamanho bastante bonitos. Então eu li o livro um pouquinho menor. Esse aqui vai ser minha próxima crítica. Ó, se vocês querem, comentem aí embaixo. Por mais que ele tenha essas dimensões, tanto aqui quanto aqui, que vocês também dão para ver aqui, ele ainda assim é um livro grande. Ele é um livro que ele tem, deixa eu mostrar para vocês, 398 páginas. Então ele é um livro robusto. E essa robustez, para mim, não foi tão necessária assim. Se esse livro tivesse umas 100 páginas a menos, uma reviravolta a menos ou duas reviravoltas a menos, talvez um ciclo de personagens ali não existissem, para mim seria uma história que teria mais impacto. O problema de muitas reviravoltas, inclusive eu falo isso nas críticas que eu faço aos livros da Freida, é que na primeira reviravolta fica interessante, dá aquele impacto. Na segunda já não fica tanto. Na terceira já fica... Na quarta você já abandona. Tá, vai revirar quantas vezes aí? E essa foi a minha questão com esse livro. Mas não é um livro ruim, é um livro de mistério muito interessante. Se eu fosse dar uma estrela de 5 estrelas, eu acho que eu até dei ele no cabeceira, nota, eu daria 3,5 estrelas. E achei, posso dizer para vocês, o melhor livro do Riley Sager até então. Então, essa foi minha crítica. Tenho muitas outras críticas literárias para gravar. Estou um pouco atrasado. Então, em breve, vocês vão me ver aí com essa mesma camiseta e continuando falando sobre livro de mistério, que eu garanto para vocês que tem muita coisa vindo por aí.